irmãos a abrirem. Estou feliz de estar revendo algumas pessoas, pastor Alvieiro, sua esposa, uma alegria muito grande revê-los, e os irmãos que eu ainda não conheço, estou conhecendo, mas uma coisa nós sabemos, irmãos, nós conhecemos o mesmo Jesus, é isso que nos une, né? Lá no livro de 2 Reis, no capítulo 2, nós vamos ler alguns versículos, e depois vamos fazer uma reflexão sobre a leitura. Diz o versículo 1: Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. Elias disse a Eliseu: fica-te aqui, o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse também: eu bem sei, calai-vos. Elias disse: fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. Assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas de longe, pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa, a dobrou, feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço que haja a porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém senão, não te fará. Sucedeu que indo e eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho, o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou, parou à borda do Jordão, tomando a capa de Elias, que lhe caíra, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas, uma para uma banda, outra para outra banda, e Eliseu passou. Pai querido, a tua palavra foi lida, a tua palavra por si, ela já começa a falar aos nossos corações. Que o teu Espírito possa me usar para falar, que teu Espírito possa abençoar os ouvidos do teu povo, o nosso coração, para a palavra que vai ser semeada nesta noite, Pai. E que a palavra seja semeada e regada, e possa dar muitos frutos para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos? A mensagem desta manhã tem como tema o preço, o caminho do discipulado. Irmãos, se tem um discípulo, tem alguém que instrui esse discípulo. E a gente estamos vendo aqui a transição de dois profetas,
Elias e Eliseu. Eu quero primeiro falar rapidamente, nessa pequena introdução, um pouco da biografia de Elias, um profeta que surge ali no Reino do Norte, no tempo do rei Acabe, quando ele se casou com Jezabel. A apostasia tomou conta do povo, o culto a Baal se expandiu, frutificou, e houve uma palavra pela boca de Elias ao rei, que não haveria chuva, haveria período de seca. E o rei ficou muito indignado com Elias, e chamou Elias de perturbador. Você é um perturbador. Mas Elias respondeu: você sim, você e a sua mulher, vocês estão seguindo deuses estranhos. E aí Elias fala para o rei: chama o povo, vamos fazer uma reunião com o povo, vamos discutir o assunto. E quando todo o povo se ajuntou, ele falou: chama também os profetas de Baal, chama os profetas da sua esposa, a Jezabel. Então Elias falou assim: vocês vão ficar divididos por quanto tempo? Se o Senhor é Deus, vocês devem seguir a Deus. Se Baal é Deus, vão seguir Baal. Mas vocês não podem ficar em dois pensamentos, vocês não podem ficar divididos. Sabe por quê, irmãos? Reino dividido não subsiste. Deus não faz parte de um reino dividido. A igreja não pode ser um reino dividido, porque a igreja é o corpo de Cristo. Elias manda que os profetas de Baal peguem sacrifício, coloque lá, e que eles clamem por Baal. E Baal tem que mandar fogo do céu. Se o Baal mandasse fogo do céu, ele era o Deus verdadeiro. E eles ficaram ali, choramingando, chorando, se mutilando, se cortando. E o Baal não mandava chuva. Ele não podia mandar chuva, porque ele era um Deus da cabeça das pessoas. Ele era um Deus criado. E o povo de Israel seguia um Deus que é criador. Não era fruto da imaginação, não é alguém que dormiu, acordou e falou: eu vi tal coisa. Não, é um Deus real. Depois Elias ainda tirou sarro deles. Vai ver que Baal está ocupado. Até que ele falou: basta, vamos reparar o altar. Irmãos, Deus só opera em altar restaurado. E hoje Ele vai endireitar altares nesta manhã. Aleluia. E quando repararam o altar, Elias começou a jogar água. Jogou água e foi enchendo os cantos ali, o lado do altar foi ficando cheio de água. E quando Elias orou ao Senhor Deus Todo-Poderoso, caiu fogo do céu, consumiu todo aquele holocausto, lambeu todo. Deus, só o Senhor é Deus. Deixa ele estar dividido e busca e crê que Deus Aí Elias, irmãos, tem sua biografia, eu vou dar uma simplificada. Nesse momento de seca, Deus falou para ele: você vai lá no ribeiro de Querite, era um ribeiro, fica perto do Jordão, eu vou te sustentar ali. E ele ficou ali, irmãos, sendo sustentado por Deus. Deus mandava o corvo, levava alimento para ele. Mas um dia o ribeiro secou-se. Isso quer dizer, irmãos, que há momentos na nossa vida que Deus manda uma provisão, e daqui a pouco aquela provisão cessa, porque Deus está enxergando lá na frente. Irmãos, você está no capítulo 1, Deus está no capítulo 2, Ele está um passo lá para frente sempre. Aí Deus fala: agora Elias, você vai lá em Sarepta, em Sidom. Irmão, Sarepta em Sidom era a capital da idolatria, era a capital onde Baal era mais cultuado. Deus falou: você vai lá, porque uma viúva vai te sustentar. Irmãos,
Elias podia falar para Deus assim: Deus, aí o senhor está me colocando, aí isso é B.O. Aí, como é que uma viúva vai me sustentar? A viúva não tem dinheiro nem para ela, coitada. Ele podia pensar assim, irmãos, ele não agiu assim, porque ele sabia quem estava mandando. Paulo diz: eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Irmãos, o nosso Deus é poderoso para nos sustentar. Quando ele está indo lá em Sarepta, está lá a viúva que Deus falou com ele, apanhando lá uns gravetos. Elias pede água, a mulher vai buscar água, Elias falou: aproveita e me traz um pão, algo para eu comer. A mulher disse: olha, tão certo como vive o Senhor, eu só tenho um pouco de azeite, um pouco de farinha, vou fazer um pão para mim e para meu filho, nós vamos comer e nós vamos morrer, porque acabou a comida da viúva. Mas Elias disse: não, tão certo como vive o Senhor, você vai fazer primeiro para mim, depois para você e para o teu filho, porque não vai faltar farinha, não vai faltar azeite, até que Deus faça chover. Meu irmão, não vai faltar nada, porque Deus cuida das nossas necessidades em glória por Cristo. E aquela mulher está sendo sustentada, e dentro da casa dela, ela tem um homem de Deus hospedado. Mas houve um momento na vida que o filho da mulher faleceu, e ela, no momento de desespero, falou para ele: homem de Deus, você veio aqui para relembrar meus pecados? As pessoas sempre pensam pior quando estão passando dificuldade. Deus está me castigando, alguma coisa de errada eu fiz lá no passado, coisa que Deus já perdoou a pessoa, uma pessoa traz à tona. Não, só pode ser aquilo. Irmãos, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Elias pegou aquele jovem, colocou lá na cama dele, por 3 vezes, deitou em cima daquele jovem e orou ao Senhor, e Deus ressuscitou o menino. Ele trouxe para a mãe falou assim: eu sei que tu és homem de Deus, e que a palavra na tua boca é verdade. Meu irmão, você tem que ser um homem de Deus, você tem que ser uma mulher de Deus, e a palavra de Deus tem que ser verdade na tua boca. Cuidado com as coisas que você fala. Fale palavras que tragam edificação, palavras que trazem. Nós estamos agora terminando a introdução, porque agora nós vamos entrar na transição, realmente. Aí nós vamos entrar no tema da mensagem: o caminho do discipulado, o caminho de se fazer discípulos. Eliseu, ele era o seguidor de Elias, com certeza ele admirava Elias. Elias, irmãos, não queria admiradores. Você vê que ele vai passar em 3 lugares diferentes. Tem lá Gilgal, Betel, Jericó. Todo lugar tinha profetas, mas precisava de uma liderança, aqueles profetas. Precisava de um profeta líder. E Elias sabia que Deus ia levá-lo. Todos os profetas sabiam disso. Não era novidade ali. Todo mundo estava curioso até em ver. Como é que vai ser? Como é que o homem vai subir para o céu? E aí começa o caminho. Elias fala para Eliseu: você fica aqui em Gilgal, porque eu vou lá para Betel. Irmãos, é como se Eliseu falasse assim: de jeito nenhum. Onde você for, vou atrás. E eles foram para Betel, e Betel significa casa de Deus.